Glórias ao nosso Deus, que anjos maravilhosos, coisa linda. Aposto que em casa são anjinhos assim também, né? Tenho certeza disso. Muito obrigado, muito bom, viu, crianças? Muito bom. Prometo ser muito breve, eu preciso só de 10 minutinhos. Alguém me dá 10 minutinhos aqui? Quem me dá 10, levanta a mão, por favor. 10, 20, 30, 40. 40 já tá bom, é o que eu preciso. Mas muito bom, gente. Nós estamos chegando perto da época do Natal e é onde nasceu o nosso Rei Jesus. E é muito importante, todas as vezes que nós nos aproximarmos dessa data, nós nos perguntarmos o que de fato é o Natal. O que de fato representa o nascimento de Jesus. O que os anjos veem que os fazem ficar cantando Santo, Santo, Santo? Como fala em todo o Apocalipse, que milhares e milhares de anjos ficavam cantando Santo, Santo, Santo Ele é. O que eles estão vendo que os fazem com tanta alegria, com tanta força, com tanto ânimo, com tanto vigor, adorar a Jesus Cristo? Durante todo o Antigo Testamento, desde quando o povo de Deus foi liberto ali do cativeiro, da escravidão, toda vez que o povo pecava, era necessário matar um cordeiro puro, santo, queimar para que aquele sacrifício subisse como uma oferta em troca do pecado daquele povo. E lá em Gênesis, quando a gente vê o pai quase sacrificando o seu filho, e o anjo aparece para ele e fala: não precisa sacrificar, porque nós já providenciamos um cordeiro. E o texto fala que ele substitui ali o seu filho, e no lugar do seu filho ele mata um cordeiro, porque não é papel da humanidade apresentar sacrifício ao nosso Deus. É papel do nosso Deus ofertar um sacrifício pelos nossos pecados. E lá em 1 João, quando Jesus ele aparece, João ele está ali na beira do lago, na beira do rio com seus discípulos, e quando ele vê Jesus vindo, ele aponta e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo o silêncio foi quebrado, toda aquela promessa foi respondida, e toda dúvida será sanada, porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Todo-Poderoso. A palavra fala que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e por Ele todas as coisas foram criadas. Ele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 fala: vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com uma voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Muitas vezes em nossa vida nós vivemos em crise, em angústias, em crises existenciais. Hoje, naturalmente, muitos de nós, se não a maioria, vivemos crises emocionais, crise do pânico, ansiedade, desespero. Podemos ter dinheiro na conta e ainda assim estarmos ansiosos. Podemos ter o que comer na geladeira e ainda assim estarmos com uma angústia dentro de nós. Pode estar tudo bem no meu casamento, os meus filhos podem estar descansando, mas ainda assim pode dentro de mim ter um vazio gigantesco que nada explica. Na verdade, a Bíblia explica, e a Bíblia fala que há dentro de nós um anseio que grita pela eternidade. Há dentro de nós uma dúvida que clama por conhecer algo maior, algo que dê sentido, algo que dê propósito. E não é no dinheiro que eu encontro, não é na minha vocação, não é no meu propósito, não é no meu trabalho, na minha faculdade, não são em bens, em títulos, nem muito menos em time de futebol. Só há um que pode corresponder a toda crise que há dentro de nós. Ele não é do tamanho da minha crise, porque eu nunca vou conseguir limitar o tamanho de Deus. Mas a crise que existe dentro de nós,
só Deus pode solucionar. O sacrifício naquela cruz foi muito grande. Deus entregou o seu Filho, puro, perfeito, sem pecados. Ele fez com que ele nascesse aqui na terra e fosse como um homem, sentisse as nossas dores, as nossas dificuldades, fosse tentado assim como nós, mas ainda assim perfeito, sem nunca errar uma vírgula. Ele sofreu naquela cruz. Ele morreu para pagar o meu e o seu pecado, mas não para que nós agora tivéssemos uma dívida com Ele, mas pelo contrário, foi pela graça que Ele nos salvou, não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça, um dom, um presente de Deus, algo que foi pago só pelo sangue de Cristo, nada mais pode substituir. Agora, se a sua vida ela foi comprada por um alto preço, você está entregando ela a troco de quem nas mãos das pessoas? Uma vida que foi paga por um preço milionário não pode ser doada por esmolas a troco do pecado. Uma vida que foi comprada por um alto sangue não pode ser entregue por 5 minutos de prazer, ou em busca de satisfação, de merecimento, de se sentir completo. Sabe por quê? Nada nos preenche, nada nos completa, nada nos faz sentir bem, senão a presença de Deus. Somente nele nós temos que estar plenos e satisfeitos. Fora dele toda alegria é passageira, todo bem passa, toda conquista pode ir embora, mas o presente que Cristo pagou por mim, por você, nada nem ninguém pode tirar. Romanos fala que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, aleluia. E é isso que os anjos cantam, é isso que os anjos estão declarando: santo, santo, santo é o seu nome, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder sejam dados para Ele para sempre, amém. Mas o problema é que nós temos muitas vezes vivido a nossa vida entregando para prazeres momentâneos, entregando a nossa vida para que pessoas nos aplaudam, para receber likes no Instagram, no TikTok, para talvez agradar o meu chefe, quem saiba assim ele me reconheça mais, para de alguma forma o meu vizinho me achar um cara melhor, e assim eu vou dando a minha vida, e deixando que ela vague sem sentido e sem propósito. Mas novamente, uma vida pelo qual um alto preço foi pago, não pode andar por aí sem propósito. O propósito da sua vida é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E essa é uma noite de reflexão. O que você tem feito com a vida que foi paga pela sua? Ou melhor, o que você tem feito com a vida que foi te dada? Porque Jesus morreu a sua morte, para que você hoje pudesse viver a vida dele. E aí você tem pegado a vida que Cristo te deu, e tem trocada por prazeres, por momentos, por likes, para se sentir amado e aceito por aqueles que talvez nem vão lembrar do seu nome, enquanto aquele que te conhecia ainda antes de você nascer, já tinha sonhado com você, já tinha escolhido um propósito para você, está com você todos os dias. Pare de trocar o que é eterno pelo que é momentâneo. Pare de trocar o preço que foi pago, que ninguém pode pagar, pelas esmolas que te dão em troca de amor e merecimento. Jesus essa noite está te chamando, não para uma religião, não para uma igreja, mas para uma vida de relacionamento com Ele, para uma vida de propósito, não uma vida distraída pelos prazeres aí deste mundo. E não tem problema nenhum em sentir prazer. O problema é quando nós queremos sentir prazer nas coisas erradas. O nosso Deus sonha e Ele quer que você sinta prazer, que você sinta feliz, que você vá bem, até porque você indo bem, você testemunhará do que Ele fez na sua vida. Mas como o pastor falou hoje de manhã, Deus não transforma a vida de ninguém. Deus, Ele faz uma nova vida, uma nova criatura. Lamentações fala que Deus escolhe lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Sabe o que isso quer dizer? Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está
observando, animado e esperançoso com o que vocês podem viver a partir daqui. Os melhores dias da sua vida são os dias que você viverá aos pés de Jesus. Talvez você está perdendo seu tempo, distraído, tentando se preencher, tentando se achar, tentando se completar com coisas que só aumentam o seu vazio existencial. Nessa noite, Jesus está te chamando para um encontro verdadeiro. Nessa noite, Jesus está te chamando para ter um verdadeiro sentido na sua vida. Para que a sua vida entenda que só há um Deus que merece ser adorado. E que você se lembre que você não é nada. Sem Ele, eu nem estaria aqui. Sem Ele, talvez nem teríamos levantado nessa manhã. Mas por causa dEle, nós estamos aqui. E se você ainda está vivo, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer, Ele pode, Ele vai te usar. Para isso, você tem que dar um passo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus, eu não quero viver mais um ano aquém. Eu não quero viver mais um ano parecendo que nada aconteceu. Eu não quero viver mais um ano parecendo que as coisas foram embora. Não, eu quero viver um ano morrendo por aquele que morreu por mim. Eu quero viver um ano vivendo agora por aquele que um dia morreu por mim. Jesus Cristo, Ele é o único que merece ser adorado. E como fala que os anjos cantam, eles vão cantar eternamente. E nós vamos cantar que Jesus é o Senhor. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje de tarde eu estava na piscina com meu filho. Meu filho tem 2 anos, o Tito. E teve uma hora que eu coloquei o Tito na beirada da piscina e eu falei: Tito, pula. E ele não pulou, não sabe nadar ainda, ficou com medo. E eu fiquei chateado. Eu pensei: eu estou dando o pé na piscina, eu tenho total controle. Filho, pode pular que eu vou te segurar. E ele não pulava. E como um pai raiz, eu peguei ele à força, para ele aprender a confiar. Mas depois eu fiquei pensando: quantas vezes Deus também não está falando comigo: Renan, dá o passo. E eu penso: não, Deus, é fundo. E Deus fala: Renan, eu estou aqui, pode vir, meu filho. Eu falo: não, Deus, você não está entendendo, eu tenho medo. E Deus fala: pode vir, porque eu, seu pai, estou aqui. Eu vou cuidar de você. O que Deus está falando com você nessa noite? Que você precisa dar um passo para que Ele seja honrado e glorificado através da sua vida. E talvez até hoje você não teve coragem de dar, achando que você que estava no controle. Mas nessa noite a gente lembra, olhando aqui para os anjos, que Ele é o único que é digno, Ele é o único que é poderoso. Ele é o único que detém todo o poder, toda a honra e toda a glória em suas mãos. E é por Ele, por causa dEle e para Ele que nós existimos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu queria que você, por um instante, abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar no seu coração nesse momento. O que ainda falta para você entregar a sua vida para Jesus? O que ainda está te segurando, te impedindo de entregar a sua vida por aquele que um dia já entregou a dele por você? Será que você ainda não entregou a sua vida para Jesus porque você tem medo de como vai ser a sua vida depois de Cristo? Com todo respeito, mas quem você pensa que você vai ter um melhor controle da sua vida do que aquele que tem o controle do mundo? Por que você tem medo de confiar a sua vida nas mãos daquele que está seguro, estável, que não muda, que não erra, que não mente, mas que te ama acima de todas as coisas e te amou tanto que deu o melhor que Ele tinha, não só para que você tivesse vida, mas tivesse uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida de qualidade. Talvez o que te faltou foi oportunidade, não sei, coragem, não sei. Mas nessa noite você está tendo uma grande oportunidade de entregar sua vida para Jesus. E novamente, não é para uma religião, não é para uma igreja, mas é para aquele que entregou a vida dele por você. Se nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus e ter Ele como seu único e suficiente, suficiente quer dizer que é o único que é necessário, só Ele basta. Não vou precisar adorar ao dinheiro, adorar outros deuses, adorar outros senhores, não, é suficiente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
singular, não tem atalho. Se você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus como o único Senhor, eu queria que você levantasse a sua mão bem alta onde você está. Não tem ninguém vendo, é só você e Deus, para que Ele se lembre do dia que você tomou uma decisão na sua vida. Se nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a mão bem alta onde você está. Amém, glória a Deus, Deus te abençoe. Para que seja um marco na sua vida, do dia que você tomou uma decisão, do dia que você decidiu não viver mais por si mesmo, mas a viver por Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder, o Senhor dos senhores, aquele do qual todos os outros se sujeitam, porque Ele é o único Deus, o único que merece ser adorado, o único que é Senhor, o único que é o Jesus. Se você nessa noite quer entregar a sua vida para Ele, você pode fazer um sinal com sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. As nossas crianças, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou insistir mais um pouquinho, porque talvez são 3, 4 minutinhos aqui a mais, mas que vão valer por toda uma eternidade. Nessa manhã eu fiz um velório. Enquanto eu estava fazendo aquele velório, eu fiquei pensando, a gente nunca sabe quando é o nosso momento. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A gente nunca sabe. A senhora da qual eu fiz o velório hoje de manhã foi para o hospital passando mal, achou que ia receber um soro, ia para casa, infelizmente nunca mais vai voltar. Mas a certeza que nós temos é que todos nós um dia tivemos a oportunidade de entregar nossa vida para Jesus. E a palavra de Deus fala que aquele que o reconhecer diante dos homens será reconhecido diante de Deus. Você tem a oportunidade nessa noite, diante dos homens, aceitar Jesus. Vou dar mais uma chance. Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, como Senhor, como Salvador da sua vida? Amém, amém. Eu queria orar por vocês. E se você que entregou sua vida para Jesus tiver coragem, não quero que você se sinta exposto, mas se você tiver coragem, vem aqui na frente, que eu queria que nós como igreja orássemos por você nesse momento. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, talvez vem junto, encoraje essa pessoa, mas que juntos como igreja a gente possa conhecer, saber quem é. Eu queria que você se levantasse com um passo de coragem e viesse aqui nesse momento. Não precisa ter vergonha, todo mundo aqui está torcendo por você, está todo mundo orando por você nesse momento. É 1 segundo de coragem, você vai receber uma oração e um abraço. Alguém quer vir? Não estou enxergando, tem alguém vindo? Mas amém, amém. Se você está do lado de alguém, depois você dá um abraço. Se você percebeu, o time do Connect também pode dar um abraço lá em cima. Eu não vi, mas você sabe. E eu quero que você saiba que todos nós estamos aqui orando por você, torcendo por esse momento, para que você se sinta amado, acolhido nos braços do Pai nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite de cantata. Obrigado por esse musical lindo que essas crianças nos apresentaram. Obrigado pelo teu amor naquela cruz, pelo teu sacrifício, Pai. Obrigado porque não tem nada que a gente possa fazer para sermos mais amados, e não tem nada que a gente faça que vá abaixar o seu amor por nós. O Senhor nos ama. Isso nos dá tranquilidade de sermos quem somos diante de Ti. Deus, nessa noite algumas pessoas levantaram as mãos para Te aceitar como Senhor e Salvador. Talvez algumas até quiseram, mas não conseguiram. Mas que o Teu Espírito Santo encontre elas também, Pai. Mas como igreja nós glorificamos, porque a Bíblia fala que nos céus há festa quando há salvação na terra. E nessa noite houve salvação aqui nessa noite. Por isso nós te glorificamos, por isso nós te damos honra, por isso nós te damos glória, porque só o Senhor é o Todo-Poderoso, só o Senhor é o digno de todo louvor, de toda adoração. E é por sua causa que nós vivemos, nos movemos, e que tudo